Oi, Juca. Oi, Neca. Obrigado, Juca, pelo convite. E legal, Neca, poder aqui falar rapidamente e te colocar uma questão para essa conversa que você está tendo aí com o Juca na TVT. Você é uma empreendedora social, você tem sido uma liderança do meio empresarial de diálogo e articulação com a sociedade civil, tem liderado organizações da sociedade civil, movimentos e redes. Como é que você está vendo nesse momento, historicamente, nesses últimos 4 anos, a responsabilidade empresarial? Ou seja, na sua visão, qual e como é que está sendo desenvolvidas as estratégias de engajamento e quais são os seus destaques de prioridades para a responsabilidade empresarial frente aos desafios, por exemplo, do combate às desigualdades e do enfrentamento da emergência climática, ou das emergências climáticas, são muitas. E como são as desigualdades. Como é que você está vendo o engajamento e os desafios colocados para que lideranças empresariais possam estar, de fato, engajadas na perspectiva positiva, afirmativa da promoção do desenvolvimento sustentável no Brasil, né? Tendo como desafios essas duas questões mais... aquilo que é fundamental na nossa agenda, né? O combate às desigualdades e o enfrentamento da emergência climática. E como tem sido a pauta principal, declarada em vários momentos de maneira complementar, de uma maneira focada, né? Do governo Lula, na perspectiva de priorizar essas duas pautas, como é que você vê o campo das políticas públicas com relação ao engajamento da responsabilidade empresarial? Obrigado, um abraço, boa conversa. Eu venho dessa família empresária, mas eu tive uma trajetória na área de educação e na área do social como um todo, a filantropia social, do investimento social privado, especialmente nos últimos 10 anos mais fortemente, passei pela política também. Mas respondendo ao Caio, né, então, assim, eu não consigo me ver como empresária, né, mas sim de uma família empresária, mas tem uma diferença aí. Mas, pela, pelo fato da minha história de família, de origem de uma família empresária, eu tenho contato com vários empresários, algumas articulações com alguns empresários, que são alguns deles muito amigos, e geralmente é um grupo de empresários mais progressistas, são com quem eu consigo ter um ótimo diálogo, conversamos, podemos ter diferenças ou não, mas temos conversas bastante. Então, eu não consigo responder para o Caio de dizer assim, como é que está os empresários como um todo, né? Aliás, sempre é muito difícil em qualquer, né, os estudantes, sei lá, os metalúrgicos, hoje em dia a gente não consegue fazer isso porque tem muitas nuances e muitas diferenças importantes. Mas, assim, durante a minha opção de tornar público o meu voto no Lula e depois aceitar estar na transição, é também um olhar de, olha, é importante que o empresariado, que as pessoas das diferentes elites brasileiras estejam se comprometendo com a democracia, se comprometendo com a construção de um país mais justo. Então, durante todo esse processo do ano passado todo, eu fiz várias conversas, articulações para assinatura de manifestos em prol da democracia, né? Então, coisas mais amplas, né? Porque eu acho que é fundamental que o setor produtivo esteja alinhado na construção de um país democrático e de um país mais justo e melhor para todos, né? Não acho que isso seja uma unanimidade no empresariado, infelizmente. Mas eu não tenho essa olhar todo do empresariado como um todo, mas do que eu vejo, do que eu sintonizo, enfim, então não frequento essas associações de classe, nada disso, nem essas festas, mas do que eu chego até a mim,
Eu não acho que é uma unanimidade, infelizmente. Então, eu acho que tem sim um papel de continuar uma conversa, um convencimento com alguns setores ou alguns empresários de uma forma específica, alguns setores, mas eu vejo muita resistência em relação ao governo Lula de uma parte significativa do empresariado. Aí, entrando nas questões específicas, né, do Caio, eu acho que a emergência climática é um tema que é mais que as empresas, de uma forma geral, já assumiram, já estão nos seus riscos, e assim, dentro lá do ESG, né, das responsabilidades com o meio ambiente, social e governança, a questão do meio ambiente já está muito introjetada nas empresas. Estou dizendo das grandes empresas, né, porque as pequenas empresas têm muito outras dificuldades. Mas eu acho que as grandes e boa parcela das médias já introjetaram toda essa questão do meio ambiente nas suas práticas cotidianas, já estão medindo emissão de carbono. Então, acho que tem aí as empresas muitas vezes estão muito à frente de outros setores da sociedade na questão ambiental. Aí na emergência ambiental ainda, a emergência climática que o Caio perguntou. A Amazônia também acho que é um tema que tem várias empresas interessadas, já viraram uma chave da importância do desmatamento zero, da questão de, enfim, da proteção das comunidades indígenas. Então, você tem vários grupos, a Concertação pela Amazônia, enfim, tem outros grupos que envolvem setores produtivos que estão compromissados com a Amazônia, por exemplo, e com a questão do meio ambiente e emergência climática de uma forma geral. Quando a gente vai, se a gente pega as três letrinhas ISD no S do social, aí eu acho que a gente está muito longe, infelizmente, muito longe das empresas conseguirem se introjetar e assumir esse papel. Sempre vem aí a questão das desigualdades. Com menos força, eu diria hoje em dia, mas vem sempre um discurso. Isso é questão de governo. A empresa também não vai resolver todos os problemas do país. Isso é o que vem primeiro. Esse discurso eu já sinto uma certa mudança nele. Eu sinto, mas não para assumir as desigualdades. De uma forma geral. Nesse S do social e das desigualdades, também as empresas foram muito afetadas, e aí por questões de mídia social, de seus clientes, pressão e da sociedade, nas questões raciais e gênero. Né? Então, acho que, de novo, estou falando das grandes empresas, de empresas médias, assumindo compromissos com metas públicas em relação à questão racial e gênero. Tá bom? Não, tá longe, tá lá atrás, mas antes não tinha nada, e as empresas estão por pressão, os motivos são diversos, eu não vou entrar no mérito dos motivos, mas a questão racial e de gênero está na pauta dessas empresas, e elas estão caminhando verticalmente, em carreira, enfim, aí, claro, cada uma está num ritmo, mas eu acho que isso está indo para frente. Agora, as desigualdades, eu acho que está assim, no máximo em algumas fundações empresariais, em algumas, nas fundações, mas não dentro do setor produtivo.